no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar do tráfico internacional de drogas, da perspectiva do direito internacional. Vamos relembrar o caso das brasileiras soltas na Alemanha depois de mais de um mês presas injustamente por suspeita de tráfico. O programa vai discutir a segurança e o despacho de bagagens em aeroportos e o tratamento dado às duas brasileiras pelas autoridades alemãs. Vai abordar ainda os tratados internacionais que versam sobre prisões de estrangeiros e sobre o tráfico. Giane e Katina sonharam com a viagem à Europa. As duas embarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no dia 5 de março. Despacharam duas malas, mas antes da decolagem, no setor de bagagens do aeroporto, as etiquetas das malas das duas foram retiradas por uma quadrilha e colocadas em outras duas malas que levavam um total de 40 quilos de cocaína. No aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, a droga foi detectada e as brasileiras, sem saber de nada, foram imediatamente detidas. Ficaram 38 dias presas injustamente. Só foram soltas depois que a Polícia Federal Brasileira reuniu todas as provas do caso e enviou os vídeos do aeroporto de Guarulhos que comprovavam a inocência delas. A liberação foi muito comemorada entre elas e com parentes e amigos. As duas agradeceram o apoio da Embaixada Brasileira na Alemanha, do Consulado em Frankfurt e da Polícia Federal Brasileira, que, segundo elas, agiu de forma rápida e eficiente. Nós sabemos que o envio desses vídeos foram fundamentais para a nossa liberdade. Sem ele, provavelmente, nós iríamos pagar por um crime que nós não cometemos. Então, eu quero muito agradecer ao trabalho de todos os envolvidos nesse caso. Nós fomos presas de forma muito injusta, mal recebidas, maltratadas pela polícia alemã, injustiçadas, pagando já por 38 dias um crime que não nos pertence. Se fôssemos cumprir o que a legislação de lá ordenava, nós iríamos ficar em média 15 anos, perdendo 15 anos da nossa vida. Talvez não veríamos os nossos pais mais, os nossos amigos, a nossa pátria amada. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Eduardo Maurício, mestrando em Direito e advogado criminalista no Brasil, Portugal e Hungria. E também com Gustavo Oliveira Vieira, doutor em Direito Internacional e professor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. E antes da gente começar a falar da repercussão desse caso que a gente mostrou, doutor Eduardo Maurício, eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona a lei de repressão ao tráfico internacional de drogas. Cumprimento a todos. Inicialmente, eu gostaria de pautar a importância da observância da lei nacional de cada país quanto ao combate ao tráfico de drogas. E, tendo em vista a lei nacional de cada país, surge, então, a relação internacional envolvendo todos os países com base no combate à repressão internacional de drogas. Eu gostaria de citar como exemplo a Convenção Única sobre Entorpecentes, de 1961, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, e a Convenção contra o Tráfico Lícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988. Gostaria também de mencionar o Decreto 154, de 1991, promulgado no Brasil, que promulga a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecente e Substâncias Psicotrópicas. Eu gostaria de ressaltar a importância da cooperação jurídica internacional e auxílio entre as autoridades policiais e investigativas dos países que necessitam colaboração entre eles para buscar uma eficiência ao combate de tráfico internacional de drogas. Lembrando que é muito importante haver formalmente a cooperação jurídica internacional sob pena de nulidade da investigação policial futura. Doutor Gustavo, e no caso que a gente apresentou aqui na reportagem, o papel das instituições brasileiras aí na diplomacia e na ajuda das investigações foi fundamental? Sem dúvida, Flávia. Cumprimentar vocês. Olá, Flávia, doutor Eduardo Maurício. Parabenizar a TV Justiça por sempre qualificar os esclarecimentos da opinião pública brasileira sobre essas questões jurídicas, judiciais e internacionais, em especial nesse programa. A questão, primeiro,
se solidarizar essas duas brasileiras que ficaram 38 dias presas injustamente no exterior. E, sem dúvida alguma, o funcionamento eficiente e eficaz das instituições nacionais foram fundamentais para que elas conseguissem a liberdade o quanto antes, né? Aí nós precisamos salientar a atuação do consulado brasileiro em Frankfurt, né, na pessoa aí destacada, a atuação do cônsul Alexandre Vidal Porto e da Polícia Federal do Brasil também, que conseguiu organizar, né, um conjunto probatório suficiente para estabelecer um contato por meio da Secretaria Nacional de Justiça, né, intermediada pelo Itamaraty, para que essa cooperação jurídica internacional fosse eficaz a ponto do Ministério Público da Alemanha solicitar o arquivamento do caso, né, e assim liberar as nossas duas brasileiras que estavam presas lá. Então, sem dúvida alguma, a atuação dessas duas instituições de modo pronto e eficaz foi indispensável para essa liberação. Doutor Gustavo, e pelo devido processo legal aí, houve demora na decisão aí da justiça alemã? A gente sabe que para quem está preso, né, cada minuto parece uma eternidade, mas pensando no lado do direito, houve essa demora, doutor Gustavo? É muito difícil, com notícias de jornal, nós conseguirmos estabelecer uma posição muito peremptória a esse respeito. Sem dúvida alguma, pode caber a uma avaliação, né, jurídica a esse respeito, tendo como que se deu dia a dia desse procedimento e dessa prisão, né? E aí também fazendo uma alusão e um estudo dentro do direito alemão, né, de como isso se processou lá. Flávia, quando nós pensamos na razoável duração do processo, né, que é o inciso 78 do nosso artigo 5º da Constituição Brasileira, que é um princípio que tem aí compartilhado em vários sistemas constitucionais, sobretudo do Ocidente, nós precisamos compreender também que essa razoável duração do processo, ela nem sempre ela é suficiente para atender os anseios, né, e o sofrimento humano que eventualmente está por trás disso. Então, eu diria que, sem dúvida alguma, a eficiência da atuação das instituições brasileiras para uma eficaz cooperação internacional permitiu essa liberação. Nós tivemos vários casos internacionais já de prisões, eu diria até que nós poderíamos dizer ilegais de brasileiros no exterior, em que, mesmo com a presença e atuação consular brasileira, mesmo com cooperação internacional por meio de um arcabouço probatório do Brasil, né, levando às instâncias estrangeiras, isso não aconteceu dentro de prazos que nós consideraríamos razoáveis, como aparentemente foi o caso. Claro que para quem está preso, 1 hora é uma eternidade, né? Isso a gente não pode desconsiderar, né? Mas olhando outros casos aí que nós acompanhamos no exterior de brasileiros presos, em situações, eu lembro aqui rapidamente, né, para nós não desviarmos muito o assunto, mas talvez a opinião pública vá recordar da situação do conjunto de corintianos que ficaram presos na Bolívia, né, porque houve o lançamento, sim, de um sinalizador no jogo do Corinthians na Bolívia, e eles ficaram presos sem uma denúncia, né, sendo que um jovem corintiano já havia se assumido, né, confessado que ele tinha lançado aquele sinalizador no Brasil. Mesmo assim, eles mantiveram a prisão por algum tempo. Então, nesse caso, me parece que assim que as provas chegaram dentro do sistema de reconhecimento também dessa cooperação jurídica internacional, eles responderam. Agora, reitero, né, cabe uma análise dentro do direito alemão para poder aferir de modo mais preciso essa resposta. Doutor Eduardo Maurício, doutor Gustavo falou aqui das provas, então vamos falar um pouquinho delas. No caso dessas duas brasileiras, ter os vídeos ali que mostravam elas saindo do apartamento, a mala sendo despachada, foi essencial nas investigações, não é mesmo? Sim, com certeza. Eu vejo que o indício da materialidade com a apreensão da droga existe. Então, isso é fator suficiente para as autoridades alemãs manterem as brasileiras em custódia. Agora,
teria que ser analisado, que foi, obviamente, analisado, os indícios de autoria que foram descartados com a comprovação da autoridade brasileira, uns vídeos que comprovam, sem sombra de dúvidas, que não eram elas as autoras do transporte da droga. Então, eu vejo que, nesse caso, embora para as autoridades brasileiras foi fácil o fornecimento dessas filmagens, e isso teria que ser validado na Alemanha. E para ser validado, essas filmagens, tem que ser feita uma cooperação jurídica internacional da forma técnica eficaz, né? E seguido aí os requisitos fundamentais legais. Eu vejo que, mesmo causando um sentimento de injustiça na sociedade por, poxa, pessoas presas que são comprovadamente inocentes, a demora da justiça alemã em liberar as brasileiras são causadas por diversos fatores, como também, inclusive, a complexidade do caso. É necessária uma investigação eficaz, mais aprofundada, e, sobretudo, conforme explicou o Dr. Gustavo, neste caso a gente entra um pouco no sistema jurídico alemão. O sistema jurídico alemão é um dos sistemas mais rígidos, porém é um sistema no qual eu tenho contato profissionalmente, é um sistema que não mantém pessoas presas quando não se tem indícios de autoria. E, nesse caso, os indícios foram, de fato, descartados pela atuação brilhante aí da Polícia Federal Brasileira a âmbito de cooperação jurídica internacional. Bom, a gente sabe que tem muita gente assustada com isso. No próximo bloco a gente vai falar aí um pouquinho do que as pessoas podem fazer para evitar um caso assim. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do tráfico internacional de drogas, da perspectiva do direito internacional. Os nossos convidados são Eduardo Maurício, mestrando em Direito e advogado criminalista no Brasil, Portugal e Hungria, e Gustavo Oliveira Vieira, doutor em Direito Internacional e professor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Doutor Eduardo Maurício, acho que quem gosta de fazer viagens aí está meio preocupado com essa questão das malas. Que cuidado que a gente pode tomar na hora de despachar, porque foi uma coisa aleatória, elas foram ali vítimas de um acaso, vamos dizer assim, né? É necessário, sobretudo, tomar todos os cuidados no que tange às medidas de segurança comuns, como, por exemplo, a verificação e etiquetação das malas com o seu nome e a sua identificação. E, sobretudo, a gente entra numa situação um pouco delicada, porque muitas vezes, mesmo tomando todas as medidas de precaução necessárias, as coisas fogem do nosso controle quando, por exemplo, funcionários do aeroporto têm acesso à bagagem depois e podem realizar a troca do etiquetamento. Então, nesse caso, a gente está sujeito, de fato, a ser vítima ou utilizado na prática de um crime, porém, a gente tem diligências habituais para serem tomadas, e a gente se socorre desse caso na atuação brilhante aí da polícia e do sistema judiciário internacional e nacional, que deve nos socorrer nesse caso diante de ilegalidades e nulidades que vitimizam pessoas na prática do crime do quais elas não são autoras. Esse caso, eu acho muito interessante destacar aqui a responsabilização do aeroporto, que deveria ter uma prática de compliance, um due diligence, um treinamento de equipe, para que assegurasse a população de não ser vítima da prática desse tipo de crime. Então, é muito importante destacar a responsabilização do aeroporto, sobretudo a incidência aí do Código de Defesa do Consumidor e também o próprio Código Civil brasileiro. E fica de dica, tomar todas as diligências possíveis. Porém, a gente, infelizmente, sempre está sujeito à prática de crimes por terceiros e o certo sempre prevalece, é isso que eu costumo dizer para os nossos clientes. Obviamente, cabe ao advogado aí buscar a melhor celeridade, a melhor eficácia, tanto na fase de investigação policial, quanto na fase também judicial. E o senhor falou aí da questão do aeroporto, mas a companhia aérea, ela também pode ser responsabilizada, doutor Eduardo Maurício?
A companhia aérea também tem responsabilização, obviamente, tanto pela segurança, como pela integridade das bagagens, como preceitua aí o Código de Defesa do Consumidor taxativamente no artigo 14 e também no Código Civil, conforme eu mencionei, no artigo 186. Doutor Gustavo, e do lado alemão? Alguém pode ser responsabilizado aí por essa prisão indevida ou pelas condições também, porque elas reclamaram muito também das condições da cadeia? Esse tipo de sentimento também, né, em relação ao tratamento no exterior, veja, o Brasil, nós temos 4.200.000 brasileiros morando no exterior, né? Todos eles, de alguma maneira, sob a jurisdição, sob o acompanhamento, né, de algum consulado que faz, de alguma maneira, esse acompanhamento. Então, essa realidade é uma realidade e, lamentavelmente, elas foram expostas a um aparato repressivo do Estado, né? E esse aparato repressivo do Estado, quando lida com esse tipo de crime, numa realidade, né, de enfrentamento de crimes internacionais, muitas vezes ela se mostra de tal modo, às vezes, hostil, né? Elas estavam vulneráveis pela condição de serem estrangeiras, além disso, pelo não domínio do idioma do país onde elas estavam. Então, é um conjunto de situações de vulnerabilidade que justamente aí a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, né, estabelece que dessa prisão deve haver o comunicado às autoridades consulares para que tomem ciência, e aí o nosso Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, já esclareceu que eles fizeram contato com a família, né, faziam um acompanhamento da situação delas, faziam contato e buscavam a celeridade dessa libertação dessas duas brasileiras, né, que estavam lá presas. Então, assim, a situação em relação ao direito alemão, eventualmente, pode sim caber uma responsabilização do Estado, né? A pergunta, talvez a segunda, possa ser a seguinte: cabe uma responsabilização desde o Poder Judiciário brasileiro ou desde o Poder Judiciário alemão? Né? Há um caso emblemático sobre imunidade de jurisdição de Estados, que foi julgado pela Corte Internacional de Justiça, que foi um caso de Alemanha contra Itália, justamente porque houve a condenação da Alemanha nos tribunais italianos. Né? E a Alemanha, então, obteve sucesso, né, em garantir a sua imunidade de jurisdição. Né? É claro que há condições para a relativização dessa imunidade de jurisdição, mas não me parece que é o caso. É possível estudar, mas me parece que esse seria um caso de levar, então, se fosse avaliado responsabilização do Estado alemão, aos tribunais na Alemanha. E o Itamaraty é sempre acionado quando existe a prisão de algum brasileiro, doutor Gustavo? A prisão de estrangeiros em quaisquer países deve ter como consequência a comunicação ao consulado do seu país. Né? Isso é o que reza a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963 e, portanto, se sim, brasileiros que são presos no exterior, deve haver a comunicação do consulado brasileiro correspondente àquela região. Doutor Eduardo Maurício, como é que fica o direito dos presos quando isso acontece fora do país? Porque a barreira da língua pode ser um problema enorme, não é mesmo? Sim, obviamente. Eu vejo que no aspecto processual é muito importante a Embaixada do Itamaraty, primeiro de tudo, fornecer a tradução de todos os documentos oficiais para que a pessoa que esteja presa em outro país e não tenha acesso ou não tenha conhecimento da língua estrangeira, consiga pelo menos ter ciência do que está sendo acusado, ciência dos fatos que lhe são imputados. Isso é muito importante. E, sobretudo, eu vejo um papel fundamental no Itamaraty, a visita do preso para ver se estão sendo cumpridos todos os direitos humanos, direitos fundamentais, direitos constitucionais inerentes ao ser humano, porque eu vejo que, neste caso, por exemplo, foi compartilhado na mídia que as duas brasileiras estavam em condições precárias,
seja por uma temperatura que é muito abaixo da do Brasil, então não tinha roupas certas dentro do cárcere e outras situações. Então eu vejo que é muito importante para a prática, para a segurança dos direitos humanos e fundamentais do ser humano. E além disso, eu vejo que também é muito importante o papel do Itamaraty nas diligências no sistema prisional para verificar se o cidadão estrangeiro tem a necessidade, se está tendo acesso à defesa de um advogado, à ampla defesa e ao contraditório no processo de extradição, se está sendo garantido também o seu direito à defesa e não está lhe sendo cerceado de forma ilegal. Então, eu vejo que, de fato, é muito fundamental o papel da embaixada, embora diversos casos práticos no qual eu tenho atuação, isso não exista de forma eficaz. Tem diversos casos que a embaixada não presta o auxílio necessário. Obviamente, como esse caso é um caso midiático, a gente vê que a embaixada é impulsionada indiretamente a prestar o auxílio, mas tem diversos casos, não só de brasileiros, de estrangeiros presos em outros países, no qual, do meu ponto de vista, é falho o acesso e a prestação de auxílio ao cidadão estrangeiro, que deve ser preservado, sob pena de ser provocado aí, por exemplo, a ONU contra as situações carcerárias ilegais, arbitrárias e desumanas, com sede na Suíça, também a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e também o Tribunal Europeu, no caso, como numa prisão na Alemanha, e aí temos diversas ferramentas para estarmos buscando judicialmente suprir uma suposta falha do Itamaraty em uma prestação de auxílio eficaz para o estrangeiro. E a garantia de defesa, como é que ela se dá, doutor Eduardo Maurício? Porque muitas vezes a pessoa tem condições financeiras de contratar um advogado aqui no Brasil e ele ir acompanhar ou acompanhar daqui. E se essa pessoa não tiver essas condições, lá no país onde ela foi presa, aí eles têm que providenciar uma defesa? Isso varia de acordo com a legislação do país? Eu vejo que em processos de extradição é muito importante a pessoa ter um advogado criminalista constituído no país de origem da decretação da prisão preventiva, uma prisão de cumprimento de pena, e também é muito, muito importante a pessoa ter, imprescindível, a pessoa ter um advogado constituído no país no qual esteja detida e um advogado que tenha conhecimento, tanto na área criminal, mas sobretudo no processo de extradição. Lembrando que um processo de extradição, quando uma pessoa é detida em um país estrangeiro, no processo de extradição não se discute fatos, se discute simplesmente as leis de imigração local ou então as leis previstas nos tratados de reciprocidade, nos tratados bilaterais ou então na reciprocidade que prospera sobre esses países. Então eu vejo que de fato é sim imprescindível ter um advogado constituído no país que a pessoa esteja presa, e as pessoas que não têm condições, elas se socorrem ao advogado nomeado pelo Estado. Porém, a família também pode ter contato com esse advogado de outro país, pedir para o seu advogado constituído no país de origem da prisão também ter contato com esse advogado. Agora eu vejo que, de fato, as pessoas que não têm condições financeiras, prospera aí uma barreira processual muito grande, porque, primeiro, o advogado, provavelmente do país estrangeiro, também não fala o seu idioma. Além disso, para a pessoa detida ter acesso aos documentos e saber dos fatos que lhe são imputados, tem que ter uma tradução oficial. Obviamente que o tribunal de um país estrangeiro proporciona a tradução dos documentos? Proporciona. Porém, o lapso temporal é muito maior do que uma pessoa que tem condição financeira para estar contratando aí um advogado que possa reportar diariamente, que tenha mais qualificação para isso. Eu acho que, de fato, isso é uma das grandes deficiências que muitas pessoas estrangeiras presas em país distinto da sua nacionalidade sofrem, sobretudo com a falta de recursos financeiros que impossibilitam a constituição de uma defesa técnica e de uma defesa também que pode lhe dar suporte diário, não só como uma defesa estatal. A defesa estatal, obviamente, ela é sobrecarregada. Não que não seja uma defesa técnica e boa, longe disso, muitas vezes os defensores públicos nomeados pelos estados são amplamente capazes, porém eles mesmos são impedidos pelo funcionamento do sistema jurídico penal, pela falta de tempo hábil para estar prestando as informações necessárias, tanto para o detido quanto para a família.
Agora, eu vejo que a âmbito internacional é muito importante, de fato, constituir um advogado que fale o seu idioma ou então que pelo menos a família consiga contratar um tradutor que fale seu idioma no local da prisão. Doutor Gustavo, e quais são os tratados internacionais aí que tratam de prisão de estrangeiros? Porque a gente já falou aqui dos tratados do tráfico internacional de drogas, então vamos falar dos de prisões também. Então, eu acho que um pouquinho antes, assim, existe também uma extensa agenda internacional de cooperação para a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes. Existem uma agência da ONU, um escritório da ONU, United Nations Office for Drugs and Crimes, é um escritório da ONU, das Nações Unidas sobre drogas e crime. Existe um conjunto de tratados que o Dr. Eduardo mencionou. Existe um conjunto de compromissos políticos e jurídicos internacionais, multilaterais, alguns regionais e outros também bilaterais. Além da Polícia Federal fazer esse trabalho todo, né, de inquérito, materialidade, autoria desses crimes, ela também cada vez mais tem postos de adidos da Polícia Federal no exterior. E isso facilita a implementação dessa cooperação internacional que acontece. Então, muitas vezes, há um caso, por exemplo, a Embaixada do Brasil no Peru tem lá um adido da Polícia Federal e aí se estabelece o processo de cooperação porque, como é sabido, não se produz alguns tipos de entorpecentes, como é o caso da cocaína, no Brasil, né? Ela vindo do exterior, ela precisa de uma cooperação internacional, às vezes pela polícia, né? Ela envolve, às vezes, o Brasil, os Estados Unidos, para empoderar e formar a polícia de outros países para contribuir nessa repressão. Aqui, por exemplo, no caso do Paraguai, a Polícia Federal Brasileira trabalha com a localização das plantações, né, de entorpecentes, né, diretamente com a polícia do outro país. Então, há uma extensa agenda internacional nesse sentido. Há um conjunto de orientações da ONU que dizem respeito à segurança pública, a sistemas de prisão, à conduta policial, assim como ao tratamento dos presos, né? E aí vem aí uma discrepância, né, sobre a situação das condições de presos no Brasil e no exterior. O Brasil é o terceiro país em número de encarcerados, são os dados mais recentes aí do Conselho Nacional de Justiça, informam 909 mil presos no Brasil, dos quais 44% são presos provisórios, né? Então vejam que a nossa situação é uma situação aí, e uma parte importante desses presos justamente por questões ligadas a tráfico de drogas. Então, internacionalmente, o que se tem basicamente é um conjunto de orientações, né? Há uma cooperação jurídica internacional, há uma cooperação na política internacional, há um sistema cada vez mais que avança na cooperação policial internacional, né? Eu moro, a nossa universidade fica em Foz do Iguaçu, uma tríplice fronteira, né, com Paraguai e Argentina, um local onde há um fluxo também, né, de crimes internacionais, e aí há uma agenda importante de cooperação policial, e isso é fundamental. Agora, nós precisamos avançar na cooperação jurídica internacional para que esses atos consigam ser realizados de modo mais ágil e que a polícia e que a justiça consiga alcançar essas agendas, né, e não gerar tanto sofrimento como foi o caso, né? Se esperava que o tempo fosse menor sempre dessas injustiças. Doutor Gustavo, desculpa interromper, mas nosso tempo chegou ao final. Foram muitos temas interessantes debatidos aqui. Eu agradeço a participação do senhor, agradeço também a participação do doutor Eduardo Maurício. E muito obrigada, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Estamos também no YouTube, Instagram, Twitter e Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa. Tchau!